de São Paulo, apóstolo Paulo, que para nós é de rica instruções para a nossa vida espiritual, a conversão de São Paulo. Nós temos muitos detalhes para a nossa meditação, reflexão, mas queria destacar aqui esse ponto de encontro com Cristo. Paulo, a gente sabe que ele se chamava Saulo, antes da sua conversão se chamava Saulo. Era um judeu tradicional, e ele via o cristianismo como uma ameaça, porque era uma religião nova. Ele não queria aquela religião nova, queria afastar aquela religião tida como religião falsa, o primeiro cristianismo. E ele, como um judeu que seguia todas as leis de Moisés, ele começou a perseguir os cristãos. Interessante notar, a gente tem que aprender, às vezes, só aí a gente tem uma lição também para a nossa vida. Não ser cabeça dura como São Paulo, Saulo, ele tinha cabeça dura, achava que perseguia. Às vezes a gente insiste também em certas coisas, não é isso que é certo, é isso. Mas às vezes não, às vezes é totalmente o contrário, é outra coisa. Às vezes Deus vai nos mostrar lá na frente, mas a gente tende a ser cabeça dura, não é isso aqui, eu tenho que fazer assim, e às vezes a gente está num caminho equivocado. Mas Deus sabe de tudo, Ele é misericordioso, por isso que Saulo já ia pelo caminho de Damasco, perseguia os cristãos, prendeu os cristãos. Então vem uma grande luz diante de Saulo, e uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Claro, estava perseguindo os cristãos, é o mesmo que perseguir Jesus, é o mesmo que perseguir a igreja de Jesus. Perseguindo a igreja, estava perseguindo também Jesus. Por que me persegues? Esse é o encontro de Jesus com Saulo, e aí vem uma luz muito forte, Saulo cai por terra, fica cego. Essa cegueira de Saulo simboliza a cegueira que estava no seu interior, no seu coração. Ele não conhecia ainda Jesus, ele não conhecia ainda a verdadeira religião, ele não conhecia a verdade plena, por isso que ele perseguia os cristãos. Mas a partir daquela luz atravessa o seu coração, entra na sua alma, e assim Jesus faz conosco também, quando Ele vem ao nosso encontro. A luz ilumina, a luz mostra aquilo que está tudo confuso, tudo negro no nosso coração, e ao mesmo tempo a luz nos ajuda a gente a encontrar a verdade. Aquele que é iluminado, ele se pauta pela verdade, porque ele encontrou a verdade através da luz. E ele encontrou a verdade, que é o próprio Cristo, Cristo iluminou o seu coração, e ele entendeu que ele não era nada, que estava tudo errado aquilo que ele fazia. Às vezes Deus faz isso com a gente, a gente está numa direção errada, Deus joga a gente no chão como jogou Saulo. Vou te jogar no chão, mas agora eu vou te levantar, não para seguir essa direção que você estava errada, mas agora eu vou mostrar outro caminho. E Deus dá uma sacudida, joga a gente no chão. Agora eu vou te levantar, você vai ser uma criatura nova, agora você vai por esse caminho aqui. Deus faz assim, muitas vezes Ele faz isso no nosso coração, mas Ele transforma, Jesus transforma, Ele iluminou o coração de Saulo, a tal ponto que Saulo, reconhecendo a sua pequenez, e falou para Deus: o que o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim? Mas estou aqui para fazer a tua vontade, o que o Senhor quer de mim? E é claro, Jesus vai indicando o caminho, Ele vai para casa, vai curar a cegueira, e o seu coração se torna cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento que ele tem a cura, volta a enxergar, e o seu coração já pleno do Espírito Santo. E aqui já aconteceu a transformação no coração de Saulo, se torna Paulo, um grande apóstolo, zeloso, que vai converter, fundar muitas comunidades e trazer a conversão. Portanto, Jesus encontrou São Paulo, foi um encontro, e a partir daí uma transformação e depois uma missão. Isso aconteceu na vida de São Paulo, a tal ponto que ele deu a vida por Cristo, se entregou totalmente a Cristo, e para ele
Nada mais valia a pena eu não seguir Cristo, pregar a Cristo, converter as pessoas, principalmente os pagãos, até a morte, até morrer decapitado. Vamos aproveitar, pedir essa graça, que possamos sempre corresponder às graças de Jesus. Talvez Saulo poderia ser mais cabeça dura ainda, não ter acolhido aquela luz que é Jesus. E a gente não pode fazer isso, por isso que Santo Agostinho nos ensina: teme a graça que vem e passa, não volta mais. Às vezes Jesus faz isso, vem ao nosso encontro, se você não acolhe a graça de Jesus, não recebe ou recebe, talvez vai passar aquela graça, você vai desperdiçar, e aquela graça não volta mais. Mas como nos explica São Paulo na Sagrada Escritura, a graça em mim, ela não foi vã, não foi em vão, porque eu acolhi a graça. Jesus veio ao meu encontro e eu acolhi, eu não rejeitei, não afastei Jesus, não afastei a sua luz. Possamos ter esse coração também, possamos acolher sempre as graças. Jesus está sempre nos mostrando: olha, cuidado com isso, com aquilo, nos jogando no chão, nos levantando, mostrando o caminho. Então acolha a graça de Jesus, que pode passar e depois pode não voltar mais. Isso é perigoso para a nossa salvação. Portanto, tenhamos esse coração dócil. Peçamos a São Paulo que possamos fazer como ele, abrir o nosso coração para Jesus, que Jesus possa iluminar todo o nosso ser, possa também fazer acontecer aquilo que aconteceu na vida de São Paulo: um encontro, uma transformação e uma missão. Amém. Et com o Espírito tuo.